Então, hoje, vamos dar início ao estudo da concordância. É uma continuidade dos estudos sintáticos. Estamos evoluindo nas principais matérias de língua portuguesa. Caso tenham dúvidas, podem perguntar. É uma matéria que não é difícil, mas também não é fácil. Então, basta pegarmos os macetes que eu for apresentando aqui em sala de aula e fazer exercícios, que é o objetivo. Ok? Nós faremos tudo isso aqui hoje. Quando se fala em concordância, gente, você vai ter em mente, primeiro, que é a análise entre duas palavras, entre dois termos da língua portuguesa. E entre esses dois termos, a gente busca a análise de flexões. É a correspondência existente entre dois termos. Na concordância verbal, a flexão que eu olho é de número e pessoa. E aí existem várias regras da língua portuguesa. Esse exemplo aqui, olha. As crianças estão animadas. Eu tenho uma oração ali, sim ou não? Tem, né? Tem uma oração. Então, eu tenho um período simples, eu tenho uma oração absoluta. O que eu faço na concordância verbal? Tem uma regra básica, específica, em que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, eu vou olhar se a correspondência, se a concordância, ela foi feita corretamente. Então, é isso que eu faço na concordância verbal. E aqui eu pergunto, né? Quem estão animadas? A resposta é as crianças. As crianças é o sujeito. Quando olha o número, é singular e plural, né? As crianças ali, estão no singular ou estão no plural? Plural. Então, o verbo, né, as crianças, corresponde à terceira pessoa. Terceira pessoa do plural. Então, aqui eu já tenho a pessoa, que é a terceira, e eu tenho o número, que é plural. Então, eu vou e olho o verbo. Hein? O verbo tem que estar na terceira pessoa e no plural. Está na terceira pessoa o verbo? Sim. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Aqui sim. Porque o verbo, ele concorda, vai depender da pessoa e do número. Neste caso aqui, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O verbo também está na terceira pessoa do plural. Então eu posso dizer que a concordância aqui foi feita corretamente. Se eu coloco assim, as crianças estão animadas, aí a concordância já fica o quê? Já fica errado. Porque eu coloquei o verbo em terceira pessoa do singular, sendo que o sujeito está na terceira pessoa do plural. A regra geral é que o verbo ele olha para o sujeito e com ele concorda em número e pessoa. Só que, né, na análise da concordância verbal, há particularidades, há outras regras. Por exemplo, nós temos regras com sujeito simples e eu tenho regras com sujeito composto. Então a gente vai estudando essas regrinhas. Então, o que cai na prova, eles constroem as frases e você tem que analisar em qual frase a concordância está correta ou não. Então, esse aqui é o primeiro tipo de concordância, a concordância verbal. Só que existe também a concordância nominal. Elas são diferentes. Na concordância nominal, eu já vou olhar gênero e número. Aí eu não olho mais a questão do sujeito. Gênero
e número. Já é uma análise de gênero e número. Se eu falo gênero e número, eu vou analisar as classes nominais. Crianças é um substantivo. Animadas é um adjetivo que está na forma nominal do particípio. Aí, aqui na concordância nominal, eu olho gênero e número. E aí, eu falei com vocês que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, número e grau. Então, crianças ali é um substantivo feminino. E está no plural. Então, animadas, que é um adjetivo, também está no feminino e está no plural. Neste caso, também houve uma concordância perfeita entre o substantivo e o adjetivo. Então, a concordância nominal é a relação de gênero e número entre dois termos, sempre. E nas classes nominais, eu já falei com vocês quais são. Existem três. O nosso SA. Está lá no nosso material gramatical. Substantivo, adjetivo e advérbio. Lembrando que o advérbio, ele entra no nosso outro esqueminho. Estudá-los é pica. O advérbio, ele é uma classe invariável. Ou seja, o advérbio ele não sofre nenhum tipo de flexão. Já o adjetivo é uma classe variável. Por regra geral, quando você tem um substantivo sendo adjetivado por um, ou caracterizado por um adjetivo, a regra geral é que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. É a regra geral. Mas existem algumas particularidades, e são essas particularidades que a gente vai estudar aqui hoje, ok? Então, hoje nós ficaremos com a concordância nominal. Nas próximas aulas, estudaremos a concordância verbal. É uma matéria um pouco mais, é um conteúdo um pouco mais extenso, porque você tem as regras com o sujeito simples, mas você também tem as regras com o sujeito composto, ok? Legal? Então, podemos caminhar? Então, vamos agora estudar a concordância nominal. E aí, a concordância nominal, a relação será entre dois termos. Esses termos serão as classes dos nomes. Quando se fala, né, relação entre nomes, classes nominais, é o nosso SA, é o substantivo que pode ser caracterizado pelo adjetivo, né, que são as palavras que relacionam com o substantivo. Então nós temos lá, olha, artigo, adjetivo, pronome adjetivo, numerais adjetivos, particípios, todas as classes que se relacionam com o substantivo. Ok? O que a gente vai olhar? Gênero e número. Concordância nominal é só gênero e número. Bom? Olha aqui. Quando eu tenho um substantivo sendo caracterizado apenas por um adjetivo, a concordância é muito tranquila. Porque basta você voltar-se para o substantivo e fazer a relação da concordância. Então, quando eu falo aqui, olha, as mãos trêmulas denunciavam o que sentiam. Eu tenho mãos e tenho trêmulas. As mãos é o substantivo. Característica das mãos. As mãos trêmulas é o adjetivo.
O adjetivo, ele olha para o substantivo. Mãos, quanto ao gênero, é o do gênero feminino. E está no singular ou no plural? Então, trêmulas tem que estar no feminino e no plural. Então, é a concordância mais fácil, é a concordância básica da língua portuguesa. Você tem um substantivo e um adjetivo. Substantivo, ele olha ao adjetivo, ele olha para o substantivo, concorda com ele em gênero e número. Aqui, olha, os caminhos tortuosos devem ser evitados. Caminhos, você olha para ele. Está no masculino e está no plural. Tortuosos, está no masculino e no plural. Então, quando você tem a relação lógica, semântica de um para um, muito tranquilo. E é o adjetivo que concorda com o substantivo. Porque ele tem a função de caracterizar o substantivo. Então ele só olha o substantivo e vê o gênero e o número dele e com ele concorda. Tá bom? Então é muito tranquilo nesse sentido. Só que existem umas regras que vão fugir ao padrão. A primeira aqui, olha, é quando você tem apenas um adjetivo. Ele aqui no particípio, ó. E esse adjetivo, ele está caracterizando mais de um substantivo. Aqui agora, perceba que a relação mudou. No slide anterior, nós tínhamos um adjetivo e um substantivo. Agora nós temos uma qualidade para duas ou mais coisas, para dois ou mais seres, né, o objeto. Aí neste caso aqui, o que nós vamos ter que olhar? A posição do adjetivo. Se ele estiver anteposto ou antes, né, dos substantivos, pode ver que ele está antes. Eles estão antes, tá vendo? A concordância continua sendo sempre de gênero e número. Afinal, é concordância nominal. Só que neste caso, ele vai concordar com o mais próximo. Então, você pega aqui, olha, esse substantivo aqui é o mais próximo. Ele está no feminino e no plural. Logo, o adjetivo vai ter que ficar no feminino e no plural. Então, esse aqui que está no masculino e no plural, esse aqui a gente não analisa. A gente anula ele. Olha lá, encontramos caídas, caracterizou, né? As roupas e os prendedores. Encontramos caída. Vai ser caída porque a roupa aqui está no feminino e no singular. Então, caída no feminino e no singular. Encontramos caído, o prendedor masculino e no singular. Aí vai ser caído no masculino e no singular. Então, é só você enxergar que você tem um adjetivo caracterizando dois ou mais substantivos. Vai ser mais, vários substantivos. Anteposto, ele concorda com o mais próximo. Isso aí, gente, essas regras de concordância, né, tem que guardar. Não tem jeito. E o melhor modo de guardá-las, todas essas regras aqui, é fazendo exercícios. É a prática, como sempre, né? Ajuda a memória da gente. Então, dúvidas aqui? Não, né? Bem tranquilo, né? Uma dúvida? 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 Não. Agora aqui, olha, nós temos uma observação. É como se fosse uma particularidade da particularidade. Tristeza. O que nós temos aqui? Nós temos novamente um adjetivo caracterizando dois substantivos. Um adjetivo caracterizando dois substantivos. Mas poderia ser mais, tá? Tivesse mais um aqui. Aqui, galera, por que que ele está no plural? Porque os substantivos
a quem ele se refere, esses substantivos são nomes próprios, femininos, olha aqui, olha, nomes próprios, ou indicam, quando eu falo primo, tio, avô, isso é uma relação de grau de parentesco. Quando os substantivos possuírem uma dessas características, forem nomes próprios, ou indicarem algum grau de parentesco, que tem primos, poderia ser qualquer outro. O adjetivo, por obrigatoriedade, por regra, ele fica no plural. Então ele vai fugir a regra que nós vimos agora de concordar com o mais próximo. Ele vai concordar no plural. Então, as adoráveis Fernanda e Cláudia. Se fosse adorável, eu ficaria, né? A adorável Fernanda e Cláudia. Daria ideia que fosse só uma, né? Só a Fernanda. Aqui ela jogou no plural, você sabe que os dois substantivos, que as duas pessoas, elas são adoráveis. Os divertidos, primos e primas. Então você sabe que os dois seres. É uma observação que só vai relacionar quando for nomes próprios ou grau de parentesco. Então dá para guardar, porque ela foge, mas apenas naquelas duas situações ali, tá bom? Apenas naquelas duas situações. Então, guarda isso aí. Agora, na primeira particularidade, nós vimos que o adjetivo estava anteposto a mais de um substantivo. Neste caso aqui, nós temos o contrário, o inverso. O adjetivo, ele está posposto. Ou seja, ele está após os substantivos. Ele ainda se refere a mais de um, mas ele se refere a após. No outro caso, ele estava antes, ele estava aqui, ó. Agora ele está no final. Quando ele estiver no final, aqui nós temos mais de uma possibilidade de concordância facultativa. Em gênero e número, ele pode concordar com o mais próximo. Então eu pego, a indústria oferece a localização e o atendimento perfeito. Atendimento aqui está no masculino e no singular. Perfeito no masculino e no singular. É o mesmo caso desse aqui. Ó. A indústria oferece o atendimento e a localização. Aqui no último é localização, que é feminino e singular. Então, perfeita no feminino e no singular. Agora aqui, olha, já chama atenção. A indústria oferece a localização e o atendimento. Uma segunda possibilidade é concordar no plural. Então a gente pega perfeitos aqui, a gente percebe que está no plural e está no masculino. No plural, o que vocês têm que perceber, já, meu irmão, é se há divergência de gêneros entre os substantivos. Aqui, os substantivos são iguais ou há divergência? Aqui eles são diferentes, correto? Sim ou não? Eu tenho um primeiro substantivo, que ele é feminino, e tem um segundo que ele é masculino. Aí no plural, a regra ela é machista. Quando houver esta diferença aqui de gêneros, ele vai concordar sempre no masculino. Então existe um machismo aqui da regra. Agora, se fosse feminino,
Aí no plural ficaria no feminino. Ou concordaria com o mais próximo no feminino no singular. Mas se houver a divergência de gênero, ele fica no masculino no plural. É tipo uma relação aqui. Vamos imaginar que na sala de aula tivéssemos, né, temos aqui 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos aqui 15 alunos. Imagine se 14 fossem do gênero feminino e apenas um bendito, o bendito é o fruto entre as mulheres, apenas um homem. No plural você falaria que tem alunas ou que teria alunos? Apenas um colocaria no masculino. É a mesma coisa aqui. Se tivesse vários femininos e apenas um masculino, no plural, masculino. Ok? Então o que muda é isso. Continua concordando com o mais próximo, é facultativo. Pode ser com o mais próximo ou pode ser no plural. No plural, você vai olhar se existe essa divergência de gênero. Se houver a divergência de gênero, ele fica no plural no masculino. Tá bom? Agora, olha, enfatizando o que eu havia dito, se os gêneros forem os mesmos, a beleza, substantivo, feminino, a inteligência, substantivo, feminino. Aí aqui, olha, os dois substantivos estão sendo caracterizados apenas por um adjetivo. Como os gêneros são os mesmos, aí eu posso concordar com o mais próximo no singular, a beleza e a inteligência feminina. Ou pode para o plural, a beleza e a inteligência femininas. Aqui não será possível masculino no plural, porque são gêneros femininos. Aqui vai ser o contrário. O carro, substantivo masculino. O iate, substantivo masculino. No plural, o carro e o iate, novo, singular. O carro e o iate, novos, plural. Plural, masculino, porque os gêneros só são masculinos. Então, quando eles estiverem, os adjetivos, for um adjetivo posposto, você vai olhar se há divergência de gênero. Se houver, concordo com o mais próximo, masculino, plural. Se não houver, concordo com o mais próximo, e aí você olha, se for tudo feminino, plural feminino. Se for tudo masculino, plural masculino. Tá bom? Então é uma divergência de gênero aí. Ok? Dúvidas? Oi? Não, se tiver só anteposto. No plural vai seguir a mesma regra. Próximo no final. Isso. Agora aqui nós temos, né, novamente, particularidades. Ok? Novamente nós temos particularidades. Primeira palavrinha ali que cai muito em concurso é a palavrinha só. Porque ela tem duas semânticas. Se só for sinônimo de sozinho, é adjetivo, se flexiona, concorda com o substantivo a que se refere. Se só tiver um valor semântico de somente ou apenas, é um advérbio, e aí advérbio é classe invariável e ele não modifica. Então como é que a gente faz esse exercício? A gente substitui. Troca. A criança saiu só. Ela não saiu somente, não saiu apenas, ela saiu sozinha. E aí, como criança, já estou doido, Cristina, é o substantivo feminino e está no singular, então só ficou no singular, né?
Agora, Cristina e Débora saíram sozinhas. É só mudar numa relação de sinônimo, semântico. Cristina e Débora saíram sozinhas. Então, sós aqui vai se flexionar, vai para o plural. Toda palavra ali, né? Se ela flexionou, é uma palavra variável. Então, não posso falar que só é um advérbio, porque advérbio não flexiona. Então, só e sós ali corresponde, equivale a um adjetivo. Então, tem uma função, né, de caracterizar o substantivo. Singular, porque é apenas um, plural, porque são dois. Ok? Agora, nestes dois casos aqui, só é um advérbio. E aí, quando ele for advérbio, ele troca por somente. Eu falei com vocês já que toda palavra na língua portuguesa terminada em mente, morfologicamente falando, é um advérbio. Então, eu estou afirmando aqui, né? Somente eles só desejam ganhar presentes. Eles sozinhos, não teria semântica. Eles somente desejam ganhar presente. Só apenas iremos à praia nos dias de sol. Então, neste caso, a palavra, morfologicamente falando, ela tem a semântica, ela é um advérbio. Então, advérbio não se flexiona. Advérbio é palavra invariável. Ele não flexiona em gênero, número, em nada. Tá bom? Ok? Então tem que guardar, né, gente? Isso aqui é bom você, né? Uma dica. Criar essas regrinhas em pequenos recortes. Colocar num quadro, na janela da casa, no box do banheiro, nas laterais do vidro do carro. Né? Só não pode pôr no retrovisor, nem na frente. Bate o carro aí. E acostumar aí com essas regrinhas. Tá bom? Essa semântica. Eles tentam criar os exercícios, confundir se é sozinho ou se é somente. Você fica em dúvida. Se está caracterizando ou se é uma circunstância, se passa uma ideia. Uma afirmação. Agora, olha, quem nunca foi numa balada aí, né? E nunca viu essas expressões aí em porta, somente de banheiro, né? Não é isso que vai muito aí. A gente não tem essas expressões, é comum nos depararmos aí com essas expressões. É proibido, é permitido, não sei o que e tal. Todo mundo deve estar lembrando isso aí de banheiro, porta de banheiro aí. Aqui eu tenho uma formação relacionada a estas expressões. Aqui são expressões formadas pelo verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular, mas um adjetivo. Eu já falei com vocês que o adjetivo ele pode vir em uma forma verbal, nominal, que é a forma do particípio. Então, é o adjetivo no particípio. Para os verbos de segunda e terceira conjugação, né? É proibido, é permitido, forma regular, né? Aqui já é normal, mas aqui no particípio. Expressão, verbo ser mais adjetivo, que pode vir no particípio ou não. Isso forma uma expressão. É bom, é permitido. Por isso que eu fiz a analogia. Lembra dessas portinhas que a gente entra aí. Essas expressões, a concordância nominal, elas estão condicionadas ao surgimento ou não de artigo. Artigo, eu já falei com vocês. Artigo só acompanha que classe? Artigo só acompanha substantivo. Então, se o substantivo aparecer com artigo, porque o adjetivo vai caracterizar. Se ele aparecer com artigo, a expressão vai concordar com o artigo. Se o artigo ele não aparecer, essa expressão ela vai ficar invariável. Então, basicamente basta você achar o substantivo a quem
o adjetivo está se referindo e perceber se tem artigo ou não com ele. Se não tiver, ele fica invariável. Se tiver, ele vai concordar com o artigo. Simples. Então, quando a gente pega aqui, olha, é proibido, é a expressão. A quem ele se refere? Crianças ou entrada? Entrada. Entrada é substantivo. A entrada. Substantivo feminino. Tem artigo ali junto com entrada? Então a expressão fica invariável. É proibido entrada de crianças. Se eu escrevesse é proibida, erro de concordância nominal. Por quê? Porque o substantivo não está precedido de artigo. Em certos momentos, é necessário atenção. A atenção é o substantivo. Lembrando que substantivo é tudo aquilo que nomeia, né, gente? Dá não. Ele está com artigo? Não. Então é necessário atenção. Se tivesse com artigo, seria necessária a atenção. Ele está com artigo, mas não está. No verão, melancia é bom. O que é bom? Tem artigo aqui? Não. Então melancia é bom. Agora, a melancia é boa. Né? É preciso cidadania. Agora, a cidadania é precisa. Não é permitido saída. Então, sem artigo, é mais fácil porque ela não se flexiona. A expressão é permitida, é proibida, é bom, é necessário. É porque como vai ficar invariável, vai ter que ficar no masculino, né? Porque se tiver no feminino, já se flexionou. Invariável é não flexionar. Não muda, não vai para o plural. É isso aí. Invariável. Não muda nada. Agora, com o artigo, aí tudo se flexiona e concorda com o artigo. No singular, no singular. Se tiver o artigo no plural, plural. Então, é proibida a entrada de crianças, tá vendo? Que aqui eu tenho novamente a expressão. Eu tenho a entrada, eu tenho o substantivo feminino com artigo. Esta sala, aqui já vem um pronome adjetivo que está caracterizando, é ótima. Agora, salada é bom, é ótimo. A educação é necessária. São precisas, aqui eu tenho pronome adjetivo. Pronome adjetivo, né, claro que está indefinido aqui, aquele que acompanha o substantivo. Nós já vimos, caracteriza ali, né? Como o artigo também acompanha. São precisas várias medidas na educação. Agora, se eu não tivesse várias, é preciso medidas na educação. Fica invariável. Então, veio acompanhado de um determinante. Em 90% dos casos, este determinante acompanhando o substantivo é um artigo ou o pronome adjetivo, que é aquele que acompanha caracterizando. O substantivo ele substitui. Já vimos aí nas aulas dos pronomes aí. Ok? Então, galera, é uma expressão muito popular, muito comum, né? Acredito que vocês possam observar agora no dia a dia, né? Onde, nos ambientes que vocês estiverem, se vai estar escrito correto ou não. É só uma questão de ter um determinante. Para essa concordância aqui, existe um macetezinho para não errarmos no dia do concurso. Qual é o macete? Eu acredito que todos aqui, por mais menino ou menina de apartamento que tenham sido na vida,
já brincou de pique. Em algum momento fugiu de casa para brincar de pique. Não é possível. Por mais que você, né, nem que seja dentro de casa mesmo. E no pique, quando a gente brincava, para você pegar a pessoa, como é que você fazia? Na regra básica. Como é que era? A mão, né? Mas um chute também, um trem, né? Tinha que encostar, né? Mas a regra do pique era pegar com a mão, né? A pessoa que era mais veloz. Então, para a gente guardar aqui, nós vamos lembrar então que com o pique a gente pega com a mão. E aí a gente forma isso aqui, olha. Pique-mão. Pique pega com a mão. E aí eu tenho as iniciais dessas palavrinhas. Próprio, incluso, kit, mesmo, anexo e obrigado. Pique-mão. Próprio, incluso, kit, mesmo, anexo e obrigado. Aquelas palavras lá funcionam sempre como adjetivos. E por serem adjetivos, sempre irão concordar com o substantivo a que se refere. Então, sempre são utilizadas como adjetivos. Então, elas irão caracterizar os substantivos a que se referem. E nós vimos que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Quando você tem um para um. Okay? Então, próprio incluso kit, mesmo anexo obrigado. É o nosso pique-mão. Isso aí serve bastante para as mulheres, né? Não é raro eu receber, né, muito obrigado, de uma mulher. Claro que, por uma questão de elegância, né, não vou corrigi-lo. Mas a mulher, ela não diz obrigado. É obrigada. Na gramática. O homem diz obrigado. Na gramática. Se ele quiser falar obrigada, no coloquial, aí é uma questão dele. Mas na gramática, o gênero masculino, ele diz obrigado, e o feminino, obrigada. Então, olha, a menina agradeceu. Muito obrigado. Se fosse, né? O menino agradeceu. Muito obrigado. Muito. Olha, muita gente, né, acha isso aqui estranho. Muitas pessoas acham. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Nós mesmas faremos isso. Se fosse masculino, muito obrigados, disseram os senhores, nós mesmos faremos isso. Próprio, incluso kit, mesmo anexo, obrigado. Anexo, gente, olha, seguem anexas as documentações. Se fosse os relatórios, seguem anexos. Segue inclusos os papéis. Se fosse as recomendações, seguem inclusas. Seguem inclusas as recomendações. Já lhe paguei o que estava devendo. Estamos quites. Kit. Estou kit. Com o serviço militar. Estou kit com o serviço militar. A palavra kit, gente, ela só se flexiona em número. Ela não se flexiona em gênero. Não existe, portanto, quita. Estou quita. Não existe. Estou kit. Estamos kits. Ok? Quita não existe.
Nós flexiona em gênero. Então, seguem anexas, obrigada, incluso e kit. Próprio, incluso, kit, mesmo, anexo, obrigado. É o nosso pique, mão. Ok? Aí você dá um exemplo só de usando o próprio? Como que é? Usando a palavra próprio. Ele próprio fez as tarefas. Ela própria fez as tarefas. Concordar com ela própria. Ele próprio. Entendeu? Próprio incluso kit. Mesmo anexo, obrigado. Pique mão. E no caso, anexo não é em anexo, não. Ah, é bom você ter falado isso. Existe a locução adverbial. Lembra que locução é um conjunto de duas ou mais palavras, né? Então, eu tenho a preposição em e o adjetivo anexo. E eu formo uma locução adverbial de modo. Locução adverbial, mesma equivalência de um advérbio, é uma classe invariável. Então, se aparecer em anexo, aí não vai flexionar. Por exemplo, seguem em anexo as documentações. Aí, por ser uma locução adverbial, não vai sofrer nenhum tipo de mudança. Tem em anexos, em anexa, não existe. Porque é uma locução adverbial de modo, tá bom? Ou a maneira. Agora nós temos 3 palavrinhas ali, olha. A gente chama do nosso. Está tudo no material lá, no bizu gramatical, tá bom? Tudo lá no nosso BBC. Que significa bastante, barato e caro. Bastante, barato e caro. Essas palavras aqui, ora, elas podem funcionar como adjetivos ou pronomes adjetivos, né, acompanhando um substantivo. E aí elas irão flexionar. Se elas funcionarem como advérbios, elas ficarão invariáveis. Então tem alguns macetezinhos que ajudam muito na hora de descobrir se elas estão funcionando como adjetivo ou se elas estão funcionando como advérbio. Quando eu falo que, olha, as jogadoras estavam bastante cansadas. Se o bastante trocar por muito e não se flexionar, se só couber muito, esse bastante é um advérbio. É um advérbio muito, é um advérbio de intensidade. E por ser um advérbio de intensidade, não vai sofrer flexão. Então, as garotas estavam muito cansadas. Elas não só estavam cansadas, mas eu intensifiquei. Elas estavam muito cansadas. Eu intensifiquei esse adjetivo aqui, que está no particípio. Uma forma verbal do particípio. Agora, olha aqui, olha. A, no sentido de existir. Há muitas pessoas insatisfeitas com o trabalho. Há muitas pessoas, é diferente de muito. Perceba que aqui, se eu falo há muito pessoas, não haverá sentido. Há muitas pessoas. Aí, neste caso aqui, há muitas pessoas. Aqui, muitas é um pronome que acompanha o substantivo, é chamado de pronome adjetivo.
Então, por ser um pronome adjetivo, ele se flexiona. Na morfologia, muitas é um pronome indefinido. Aqui é um advérbio. Então, é só substituir. Se fugir aqui de muito, se for muitos, muitas, se flexionou, é pronome adjetivo, vai ser um pronome indefinido, né? E haverá a flexão de bastante. Então, olha, há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. Há muitas. Bastante não flexiona em gênero, né, gente? Só em número. Há bastantes, não existe bastantas, né? Há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. Há muitas pessoas satisfeitas com o trabalho. Tá bom? Eu tenho também, assim, olha, já falaram o bastante hoje. Aqui, galera, eu tenho o que eu chamo de uma derivação imprópria. Eu tenho ali uma mudança de classe gramatical. Já falaram bastante ou bastante hoje? É a mesma coisa que eu falasse que já falaram o suficiente. Ou já falaram muito, né? Já falaram muito hoje. Neste caso aqui, né, já falaram muito hoje, já falaram bastante hoje, ele fica invariável. Ok? Uma expressão que eu tenho também. Tá bom? Tranquilo? Só confirmar algo aqui. Tá, vou ter que dar os exemplos aqui mesmo. Peraí. Gente, as palavrinhas caro e barato podem funcionar como adjetivo ou podem funcionar como advérbio. Como adjetivo, se eu falo assim, olha, a bermuda e aí eu vou dar a qualidade dela. Eu falo que a bermuda é novo ou a bermuda é nova? Nova. Aí eu falo que a bermuda é barato ou é barata? Como adjetivo, ela é barata. Ou ela é cara. Se fosse que, olha, a gasolina é cara, correto? A gasolina é barata. Então, como adjetivo. Agora, se eu falo assim, a gasolina custa cara ou caro? A gasolina custa caro. Nunca pensei que o estudo fosse tão ou fosse muito caro. Se vier o advérbio, vai ficar invariável. Se não vier, vai funcionar como adjetivo. Então, né, a gasolina é cara, a gasolina custa caro. Entendeu? Ele funciona como advérbio. Os estudos custam caro. É só, se você tiver dúvida, colocar a frase no plural. Como advérbio, você, nunca pensei que os estudos fossem, sem aqui, fossem caros. Nunca pensei que os estudos fossem muito caros. Entendeu? Aí ele não se flexiona. Só você fazer a substituição. Então, galera, bastante, barato e caro. Pode funcionar como adjetivo, pode funcionar como advérbio. Barato e caro, então, o custar fica invariável. Ok?
Alerta e menos. Galera, aqui é mais tranquilo, porque são palavras que apenas são utilizadas na língua portuguesa como advérbios. Se eles são advérbios, não haverá flexão de gênero e número. Lembrando que o advérbio é uma classe invariável. Menos, eu já falei com vocês, né? Menos é mais. Não tem um grupo de pagode? Menos é mais? Menos é mais. Menos, jamais. Está lá no material também, né? No bizu gramatical. A palavra menos, ela não existe, apesar que, né, de modo desagradável, somos deparados constantemente a elas. Então, menos não existe na língua portuguesa. Menos é um advérbio de intensidade, cujo antônimo é mais, menos, mais. E aí não existe flexão de gênero em nenhum advérbio. Não existe. Nos advérbios nós não temos flexões de gênero. Advérbio não flexiona em nada. É uma classe invariável. Então, olha, Carolina tem menos bonecas que a sua amiga. Carolina tem menos bonecas, gente? Tem isso aqui? Não. Carolina tem menos bonecas que a sua amiga. Há menos alunos na sala de aula. Quando é masculino, a gente não tem muita dificuldade, não. A gente tem dificuldade quando é feminino. Há menos pessoas. Na sala hoje. Há menos pessoas. Tocaram o alerta, palavra invariável. Os escoteiros estão sempre alerta. Alerta é um advérbio de modo. Ele traz uma ideia de modo, né? Maneira. Então, os escoteiros estão sempre alerta. Tocaram o alerta. Carolina tem menos bonecas, há menos alunos. Menos é mais. Menos é mais. Menos, jamais. Menos é mais, menos, jamais. A gente não fala menos na língua portuguesa. Tranquilo? Então, toda vez que vier um menos na sua cabeça, você deleta. Bora? Meio e meia. Aí já existem os dois. Se for metade, gente, você pode utilizar meio e meia conforme o substantivo a que se refere. Eu falo, comi meio mamão ou comi meia mamão? Meio mamão. Você comeu o quê? Metade do mamão. Bebi meia garrafa de cerveja. O que eu bebi? Só metade. Um vinho de meia garrafa. Então, meio, meia, como metade. Meio, meia. Então, metade, empregado como adjetivo, concorda com o que se refere. Então, é só olhar para o substantivo. Meia, cerveja, meia porção. Né? Agora, se for advérbio, só vai existir meio, tá bom? E aí vai ser substituído por um pouco. A noiva está meio nervosa. A noiva está um pouco nervosa. Se você escrevesse assim, que a noiva está meia nervosa, é como se só a metade dela estivesse. Não é isso que você quer dizer. E aqui a gente já pega as horas, né? Eu falo meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Meio ou meio? Meio? Meio-dia, meio-dia.
Eu falo meio-dia porque o dia é masculino, não é isso? Então, meio-dia é a metade do dia. Então, meio-dia, metade do dia. Dia masculino, você vai falar meia-dia. Por que eu falo meia? Porque meia vem de hora. Hora é masculino ou feminino? Meia hora é a metade. De uma hora é 30 minutos. É metade. Então eu falo meio-dia e meia. Porque é meia de meia hora. A hora é feminina. Então eu falo meio-dia e meia. Meia-noite. Noite é masculino, eu falo meio. Metade da noite. Ó, a noite feminina, desculpa. Metade da noite, meia. Meia-noite e meia. Bom? Entendeu? Meia-noite e meia. Meio-dia e meia. Só você lembrar, você fala 1h30 ou 1h30? 1h30, 2h30, 3h30. Mas não é por causa de uma. Por causa de hora, que é meia hora. Então, meio-dia e meia. Nunca mais fale meio-dia e meio. Não existe. Meia é de meia hora. O meio já é de dia. Meia é de hora. Meio, dia e meia. Bom? Então, quando for metade, vai ter masculino e feminino, porque é adjetivo. Se for advérbio, sempre poderá ser substituído por um pouco e não haverá o quê? Não haverá flexão, porque advérbio não se flexiona. Bora fazermos exercícios? Vamos lá? Vou pegar alguns exercícios aqui. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Então, considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Ela mesmo confirmou a realização do encontro. Certo ou errado, gente? Lembra? Nosso pique-mão? Ela mesmo. Foi muito criticado a reedição da obra. E aí? O que foi muito criticado? A reedição. Foi, é do verbo ser, mais o adjetivo no particípio. Então eu formo a expressão. Eu olho para o substantivo e vejo se tem artigo. Se tiver artigo, porque aqui você está estranhando, porque está no passado, né? Você é criticado, foi. Só colocaram ali um advérbio. Criticado. A expressão verbo ser mais adjetivo. Adjetivo aqui, não estranhe, ele está numa forma verbal nominal do particípio. Então, verbo ser mais adjetivo, eu olho para o substantivo e vejo se tem artigo. Se tiver artigo, então foi muito criticada pelo jornalista a reedição. Agora, se não tivesse reedição, foi muito criticado. Ela ficou meia preocupada. Tá certo ou errado? Ela ficou meio preocupada. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Certo ou errado? Certo, né? Então, letra D. Aqui, né, pelos gêneros dos adjetivos, a gente percebe que é uma mulher, né? Que ele está falando que uma mulher falou. E mulher fala muito obrigada. Eu vejo que emocionada é a mulher. Anexos. Remeto-lhes nossas últimas fotografias. O que está em anexos? O que está em anexos aqui?
Então, pique mão, né? Fotografias feminino e plural. Então, teria que ser aqui. Anexas, vírgula, remeto-lhe as nossas fotografias. Então, resposta à letra D. Ok? Perceba que aqui, né? 5 regras diferentes de concordância nominal. O caso de concordância nominal inaceitável aparece em se ela é inaceitável, aqui eu tenho que marcar a alternativa que está inaceitável, é para eu marcar aqui está errado. Só de baixo para cima. É necessário certeza, certo ou errado? Verbo ser mais adjetivo, expressão, eu olho para o substantivo. Tem artigo? Não, fica invariável. Tá certo. Ela tinha o corpo e o rosto arranhados. Então, eu tenho um adjetivo caracterizando 2 substantivos. Ele está antes ou ele está depois? Ele está pós ali, né? Ou ele concorda com o mais próximo, ou concorda no plural. No plural, olha os gêneros, são iguais, arranhados no plural, certo ou errado? Mas poderia ser também, arranhado, concordando com o mais próximo. Mas também está correto. Agora aqui ficou fácil, né? Recebeu o cravo e a rosa. Perfumado. Pode? Pode? Por que pode? Uai. Pode ou não pode? Por que não pode? Mais próximo não dá, né, gente? Porque rosa teria que ser perfumada, né? No plural, eu tenho que olhar o gênero. Eu tenho masculino e tenho... Então, no plural só poderia ser perfumados. Então, está errado. Então, se fosse perfumada, ele estaria certo. Perfumada? Arroz, plural. Estaria certo. Porque seria no plural. Quando tem masculino e feminino, a regra ela é machista, fica sempre no masculino. Então, vamos lá, vamos nela lá. Nunca houve divergências entre mim e ti. Entre mim e ti que dá certo? Lembrando, é mim e ti só como complemento, sempre após preposição. O que nunca houve? Divergências. Haver no sentido de existir, eles flexionam? Não. Então tá certinho aqui. Na verdade, até uma concordância verbal. Tinha vãs esperanças e temores. Então, substantivo feminino no plural. Os temores, substantivo masculino, plural. Vãs é o adjetivo. Ele está antes ou está depois? Antes ele concorda com o mais próximo. Então, no feminino e no plural. Certo. Galera, foi até bom essa questão aqui, ó, que é de concordância verbal. Para estudarmos, primeiro a gente tem, né, igual nós já estudamos a concordância nominal, para que na próxima aula a gente dê início ao estudo da concordância verbal. Lembrando que, né, a concordância, ela tem esses 2 estudos, concordância nominal e verbal. Geralmente nos concursos, o que eles fazem? Como a tendência é sempre dificultar,
Nas alternativas, eles colocam a regra de concordância verbal. Outra regra de concordância verbal, às vezes com sujeito composto, aqui com sujeito simples. Uma, duas de concordância nominal. Eles englobam toda a matéria de concordância. Então, igual aqui é uma concordância verbal. Se tivesse assim, né? Nunca houveram. Um dia eu vi um houveram aí. Um grupo lá, meu Deus do céu. De professor. Nunca houveram divergências entre mim e ti. Nunca houve. É o verbo haver no sentido de existir. Aí a concordância verbal que estaria errada porque estamos diante de um verbo impessoal. E vimos em tempos, né? Em modos verbais lá também na classificação do sujeito, que com os verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Então nunca houveram. Tá errado. É nunca houve. Bom? Não houve. Então eles fazem isso. Isso dificulta. Vamos preencher as lacunas aqui. Nas provas, né, carreiras policiais, a tendência maior é que sejam cobradas as regras de concordância verbal. Mas pode, claro, aparecer concordância nominal. Mas a regra é que caia mais concordância verbal, pode até aparecer entre as alternativas, mas uma só de concordância nominal pode aparecer? Pode, mas é tipo assim, vamos imaginar uma proporção. A cada 10 exercícios de concordância, em que 7 sejam, né, concordância verbal e apenas 3 nominal. Bom? Justiça entre homens. Entre os homens é necessário ou é necessária? Justiça entre os homens é necessário ou é necessário? Necessário? Nós temos a expressão se relaciona à justiça. Apareceu o artigo? Então é necessário. É proibido ou é proibida a entrada? Água gelada, sempre. A água gelada sempre é bom, sempre é gostoso ou sempre é gostosa? Gostoso ou gostosa? Então, deu o que? Então percebam que, né, vocês têm que guardarem essas regras. Não tem como. Senão na hora que não... É gramática, né? Gramática é regra. Regra da norma culta da língua portuguesa. Assinale a opção em que não há erro. Se em que não há erro é para marcar. Seguem anexo os formulários pedidos. Certo ou errado? Tem que ser anexos, né? Agora, se fosse em anexo, estava certo. Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro ou ela está muito cara? E aí? Dúvidas? Estas questões
São bastantes difíceis ou são bastante difíceis? É só trocar, né? São muito difíceis. Eu lhes peço que as deixem só ou sós? Só? Eu lhes peço que as deixem somente? Ou as deixem sozinhas? Então é só ou sós? Hã? Então está correto ou está errado? Estando prontos os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada. Foi dado, tá? Essa expressão é invariável. Foi dada a largada. Lembra do Galvão, né? Vamos lá. Não vou comprar esta camisa. Característica dela, ela está muito cara. Ela está cara. Aqui é só intensificou. Agora, se fosse, ela custa muito caro. Tá bom? Lembra aí. Custar. Ela custa muito caro. Agora, ela está cara. Só que ela não está cara, ela está muito cara. Aqui é um advérbio de intensidade que intensifica um adjetivo. O advérbio, ele se relaciona com um verbo, com outro advérbio ou com um adjetivo. Ele pode passar circunstâncias para estas três classes gramaticais. Para um verbo, para um próprio advérbio, falou muito bem, bem advérbio, muito bem. Advérbio intensificando outro advérbio. Ou um adjetivo. Eu lembro disso. Advérbio se relaciona com essas três classes gramaticais. Então tá errado também. Tá errado. Ok? Cuidado. Agora aqui, então, uma questão de concurso público, carreiras policiais. Façam por gentileza e deem a resposta. Agora, claro, sem a minha ajuda. Beber uma água enquanto isso. Isso. Deu tempo? A, B, C, D ou a letra E? D. Seguem anexas, né, ao e-mail, mas que seguem anexas então as propostas substantivo feminino no plural, anexas adjetivo, né, no feminino e no plural. Aqui é só lembrar do pique mão. A letra A, era proibido, né? Entrada, sem artigo, fica invariável. Escolhemos estampas
ou mais belas possíveis. Teria que ser estampas as mais belas possíveis. Né? Tá no plural, então plural. A porta estava meia aberta. Ela estava um pouco, né? Quando substitui por um pouco, é advérbio e não flexiona. Compramos muitos livros. Então, é pronome adjetivo. Ele acompanha o substantivo. Então, pronome bastantes livros. Ok? Então, a resposta realmente é a letra D. Façam esta aqui também. A, B, C, D, O, E e me fale. Qual letra? Qual alternativa? B de bola? B? Por favor, traga-me. Aqui é o numeral, né, gente? 200 ou 200 gramas? 200, né? Encontram-se diversos gráficos. Os gráficos é masculino e plural. Então, encontram-se anexos diversos gráficos ao relatório. Eles modificam, colocam na ordem indireta, olha a vírgula, que é um dos casos de regra da vírgula, movimentação dos termos, para tentar, né, dificultar. Então, os gráficos anexos, né? É necessária a paciência. Lembra? Se vier artigo, né, concorda com ele. Essa número 4 aqui, olha, é muito importante. Temos a esperança de que vossa senhoria continuará a nos prestigiar com vossa ou sua honrosa participação. Sua ou vossa? Aqui, galera, eu tenho ali vossa e sua. São pronomes, sim ou não? Que tipo de pronomes? Tratamento, gente? Tratamento é vossa senhoria. Sim, pronomes muito bons, gente. São pronomes possessivos. Vossa é um pronome de segunda pessoa. Segunda pessoa é com quem se fala. E sua já é terceira pessoa. Terceira pessoa de quem se fala. Eu uso vossa quando eu estiver falando diretamente. Vossa Excelência já tomou a sua decisão? Eu estou falando diretamente com você. Agora, eu advogado, chego para o meu cliente. Olha, Sua Excelência informou a mim que ainda não tomou uma decisão. Aí eu uso sua porque eu não estou falando o quê? Não estou falando, né, diretamente. Estou falando dela com você. Entendeu? Então, vossa é quando for diretamente. Sua é quando você estiver falando com outra pessoa de alguém. Bom.
Aí quando eu falo, temos a esperança de que Vossa Excelência continuar a nos prestigiar com sua honrosa participação, ou vossa honrosa participação. Essas festas são menos ou menos importantes? Menos é mais, menos é mais, né? Então, menos importantes. Então, é anexos, é 200, né? Então, 200 é anexo ou anexos? É anexos, necessária, sua e menos. Ok? Bom. Então, entenderam aqui? Vossa, quando eu estiver falando diretamente. Sua é quando eu estiver falando dela. Agora, por que aqui não é vossa e é sua? Não. Aqui eu estou falando diretamente com a autoridade ou não? Sim, ué. Uai. Temos a esperança de que Vossa Excelência, estou falando com ela. Temos a esperança de que vossa continuará a nos prestigiar. Por que é que com sua e não vossa? O pronome de tratamento, ele é a segunda pessoa do discurso. Sim ou não? Com quem você fala. Uso o vosso aqui porque eu estou falando diretamente. Só que os verbos que acompanham o pronome de tratamento, que é o continuará aqui, ó, sempre deverão estar na terceira pessoa do discurso. Então, o pronome de tratamento, gente, todos são assim. Eles são a segunda pessoa do discurso, porque é com quem você fala. Se eu falo, o Senhor. O Senhor é um pronome de tratamento, sim ou não? E aí vou ter que usar o verbo estar. Bem, eu falo, o Senhor está bem ou o Senhor estás bem? Qual dos dois eu uso? Qual dos dois? Está ou estás bem? Senhor é a segunda pessoa do discurso. Nós vimos que, né, eu tenho 3 pessoas do discurso. Eu tenho eu e nós, primeira pessoa do discurso, e aí eu uso o verbo na primeira pessoa. Eu falo, nós falamos. Eu tenho, né, a segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala, tu e vós, que eu uso o verbo na segunda pessoa. Tu estás bem? E eu tenho, né, a terceira pessoa do discurso. Ele, ela, eles, elas. Sendo que os verbos são utilizados na terceira pessoa. Ele está bem, ela está bem, eles estão bem, elas estão bem. Esta é a regra do emprego dos pronomes. Eles são utilizados conforme as pessoas do discurso. Só que, quando eu tenho um pronome de tratamento, eu tenho uma regra que só se aplica a eles. Os pronomes de tratamento, eles são a segunda pessoa do discurso. Só que os verbos que o acompanharem sempre estarão na terceira pessoa do discurso. Ele é chamado da segunda pessoa indireta. Vou pedir verbo na terceira pessoa, ele foge, ele quebra. Se fosse qualquer outro pronome aqui, o verbo estaria na segunda pessoa. E além disso, quaisquer outros pronomes que vierem após os pronomes de tratamento, também deverão estar na terceira pessoa do discurso. Por isso é sua e não vossa. Se fosse, né, prestigiar com tua e sua, seria sua. E não segunda pessoa tua.
Então, qualquer outro pronome que advier após os pronomes de tratamento deverão estar em terceira pessoa, assim como os verbos. Não importando se é terceira pessoa do singular ou do plural, mas tem que estar na terceira pessoa. Então, qualquer verbo que acompanha um pronome de tratamento, ele é utilizado na terceira pessoa. E se vier outro pronome, também. O senhor está bem? Se fosse usar aqui tua ou sua mãe está preocupada. Aí teria que ser tua mãe está preocupada ou sua mãe? Sua mãe está preocupada. Entendeu? Entendeu? Então, qualquer outro pronome que vier após pronome de tratamento, sempre na terceira pessoa. Hierarquia pronominal. Ok? Vimos isso aí lá nos pronomes. Então, por isso é sua e não vossa. Tá ok? Agora aqui, como eu falo, acompanhando, olha lá. O vosso está acompanhando? Vossa senhoria? Aí sim. Bom. Mais uma questão aqui, carreira policial. Carreiras policiais, né? Assinar a alternativa correta conforme a norma padrão. A, B, C, D ou E? Vamos lá. Muito obrigada, disse o manobrista. O manobrista vai dizer... Ela estava meia nervosa ou meio nervosa? Eles mesmo vieram? Eles? Lembra do pique? Proibido a entrada ou proibida? Havia menos coisas ou menos coisas? Menos é mais, menos jamais, né? Não esqueçam disso aí. Então havia menos coisas para comprar neste bazar. Então quando a gente escuta menos, é um absurdo. Galera, então a gente encerra a aula aqui. Até uma próxima. Conteúdo, concordância verbal. Em um primeiro momento, concordância verbal do sujeito simples. Em um segundo momento, concordância verbal do sujeito composto. E aí fazendo exercícios englobando toda esta matéria de concordância. Ok? Então, até lá.